Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, esteja com todos nós. Estamos aqui juntos para esse novo momento que o Senhor nos concede, e a finalidade desse nosso encontro é pensarmos a palavra de Deus com o tema que estaremos abordando em nossos grupos de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 4 de novembro de 2023. Com este estudo, com esta abordagem, nós vamos estar abrindo uma sequência de estudos, de reflexões, em cuja sequência nós estaremos abordando um tema geral que diz respeito às leis, às regras e às cerimônias que nós encontramos dentro da palavra de Deus. E eu peço que você dê bastante atenção para isso. Só temos a aprender, só temos a ganhar. E eu posso afirmar para você, com toda certeza, que nós poderemos nos surpreender. Como de fato a palavra de Deus sempre nos possibilita surpresas. Particularmente sobre esse assunto, ele é bastante extenso. Aliás, ele é muito extenso. E ele não é somente extenso no sentido de ser composto por muitas informações, mas ele é também extremamente profundo, no sentido de nos revelar, de querer nos clarear, colocar de forma a mais compreensível possível na nossa mente daquilo que é o propósito de Deus. E o nosso texto base, nós vamos começar hoje falando sobre a aliança, sobre leis, regras e cerimônias. Vamos começar pensando na aliança. E o nosso texto base, Romanos, capítulo 4 e o verso 16. Está escrito assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Essa afirmação do apóstolo Paulo na carta aos irmãos da igreja de Roma, ela contempla alguns quesitos que envolvem a nossa prática de servir a Deus. Ele fala da fé, ele fala da graça, ele fala da promessa, ele fala de Abraão, ele fala da posteridade de Abraão, ele fala
de Abraão, qualificando-o como pai de todos nós. Muito bem. Veja que o assunto merece a nossa reflexão, a nossa atenção. E eu diria a você que vale a pena a gente pensar. E eu sugiro aqui que você se desarme, quebre alguns preconceitos que porventura ou por desventura você tenha a respeito desse assunto. Quebre-se e vamos estar juntos por estes próximos sábados. Vamos pensar sobre esta questão que é tão pertinente ao nosso interesse, tão pertinente à nossa vida. Afinal de contas, nós vivemos uma vida de servos de Deus exatamente por estas realidades, porque há uma aliança, há uma promessa, há uma palavra vinda da parte do Criador que nos dá ânimo e que nos encoraja para seguir. Muito bem, na introdução, vamos dizendo que poucas ou quase nenhuma informações temos sobre as instruções e as práticas de culto e da adoração a Deus prestadas antes de Moisés. Com Moisés tudo muda. Por intermédio dele ficamos sabendo com muitos pormenores, tantos que até às vezes nos confundimos, nos perdemos um pouco. Esses pormenores que indicam como deveria ser a adoração, como deveria ser o culto. Nós falamos há pouco tempo na igreja, numa mensagem, falamos a respeito da adoração, como ela deve ser. Mas agora nós vamos estudar e vamos verificar muitos pormenores. Mas nós nos envolvemos tantos nesses pormenores, porque eles são tantos, eles são envolventes, eles mexem com a gente, que a gente até esquece de pensar como era o culto antes que Moisés tivesse recebido de Deus todas aquelas instruções, todas aquelas leis escritas, todas aquelas cerimônias que eles deviam observar. Irmãos, mas vamos ter em mente que isso que Moisés escreve e que ele recebe de Deus lá no Sinai e que ele passa a escrever todas aquelas orientações por aquele tempo de acompanhamento do povo pelo deserto, tudo aquilo relativo ao culto e adoração a Deus não era nada novo. Não era nada novo. Vamos seguir aqui na introdução para a gente entender algo mais sobre essa questão. E as informações que elas foram dadas por Moisés, elas são tão abundantes e envolventes, esses detalhes fornecidos por Deus através de Moisés, que então, como dissemos, quase nos esquecemos que antes dele o culto a Deus já era prestado e eram observados e cumpridos os mesmos requisitos. Veja só, a adoração explicitada através do culto solene está dentro do plano da salvação, cujo plano foi estabelecido na eternidade. O plano da salvação estabelecido pelo eterno Deus tem seu fundamento e cumprimento no Messias, que era ungido de Deus, cujo ungido se manifestou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Ok, vamos pensar então no plano da salvação. Irmãos, o plano da salvação, ele foi estabelecido por Deus lá na eternidade.
E nós estamos, nesta oportunidade, pensando juntos sobre a aliança. A aliança de Deus conosco, com os homens, está dentro do plano da salvação. Lembra alguns de vocês podem lembrar daquela regra de matemática que fala quando a gente estudava sobre conjuntos. Um conjunto está contido no outro quando todos os elementos de um conjunto estão dentro do outro conjunto. Então, aquele conjunto cujos elementos estão dentro de um outro conjunto, a gente diz que esse outro conjunto contém aquele conjunto, ou aquele conjunto está contido nesse. Regra de matemática, que vocês se lembram. Pois é. Então, veja só. Nós vamos encontrar aqui, da parte de Deus, que Ele estabeleceu um plano para a salvação. E esse plano para a salvação, Ele estabeleceu, Ele concedeu regras para que esse plano fosse devidamente alcançado, assimilado pelos homens. E aí então Ele faz aliança com o ser humano. Pois bem, vamos verificar isso na reflexão 1 mais adiante. Mas agora, em relação à questão do plano da salvação, ele estava na pessoa de Jesus. Quando Jesus vem, ele era o ungido de Deus, era o Messias de Deus. Em Lucas, no capítulo 24 e o verso 44, naquela conversa de Jesus com os seus discípulos, aqueles com quem ele encontrou depois de ressuscitado, então ele diz assim, olha, verso 44 do Evangelho de Lucas: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. E ele faz lembrado. Quais palavras que ele disse quando ele estava ainda com os discípulos antes de ser morto? Convinha que se cumprisse nele tudo que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Muito bem. Lei de Moisés, profetas e salmos era uma das maneiras pelas quais os judeus chamavam todos os escritos inspirados que eles dispunham naquele tempo, e que os judeus até hoje ainda chamam assim. Os judeus, eles se concentram mais na Torá, na lei de Moisés, mas a parte inspirada vinda para os israelitas e para o povo de Deus através dos tempos, então eles chamavam de lei de Moisés, profetas e dos salmos, ou da sapiência, da sabedoria de Deus. Era essa forma que eles chamavam. Mas o fato é que Jesus tinha menção sobre ele. Ele era o Messias, que estava lá na lei de Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Ele está inclusive antes da lei de Moisés, lá no Gênesis. A gente vai encontrar Jesus lá no Gênesis. Então, ele era a concretização do plano. O plano da salvação previa que aconteceria com ele. O Messias previa que aconteceria com ele o que de fato aconteceu. E ele, antes que acontecesse no sentido da sua morte, ele avisou os discípulos, olha, vai acontecer isso. E depois de ressurreto, ele exorta os discípulos, olha, eu disse isso para vocês, que isso iria acontecer. Muito bem, então Jesus está dentro do plano da salvação. A morte de Jesus, diferentemente de que alguma coisa na literatura evangélica a gente encontra por aí, a morte de Jesus não foi alguma coisa improvisada, porque a lei era muito pesada, os discípulos, os filhos de Deus não davam conta de fazer tal, então Deus mudou e deu uma coisa mais leve, melhor, mais tranquila. Não, o plano é único, é eterno. O plano já previa a aliança com o povo, e o plano já previa que essa aliança que o povo faria com Deus para obedecê-lo, previa que por isso eles seriam resgatados através do Messias,
que havia de vir, que no caso isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, mas na nossa reflexão 1, a gente vai dizer que a nossa salvação nasceu na mente de Deus. Então, Ele estabeleceu o plano da salvação. E a gente está colocando aí que o plano da salvação foi um ato unilateral, porque ninguém além de Deus participou da sua elaboração. O plano da salvação nasceu e se firmou na mente de Deus. Ninguém participou disso. Não teve segunda parte, não teve outra parte, não teve um conselheiro, não teve alguém que concordou ou discordou. Ele estabeleceu o plano da salvação na eternidade. Deus, somente Deus. Entretanto, para pôr esse plano em prática, Deus estabeleceu uma aliança conosco. Aí, em relação ao plano, que como foi só feito por Deus unicamente, nós chamamos de um ato unilateral, porque só Deus participou. Agora, a aliança que Ele estabelece conosco, aí é um ato bilateral, porque houve duas partes. Porque nós já sabemos que a aliança, a própria palavra já evoca a ideia de mais do que um envolvido, mais do que uma parte envolvida. Então, a aliança foi um ato bilateral. Como a gente está dizendo aí, que a própria aliança, ela traz a ideia de mais de uma pessoa envolvida. Assim, a salvação passa por todas as decisões divinas. Por duas vezes, Deus faz o plano da salvação e Ele participa da aliança. Ele fez o plano e Ele mesmo assina junto à aliança. Nós, os seres humanos, não tivemos parte, repito, no plano na elaboração do plano da salvação, mas tivemos parte, assumimos na aliança, no aceite. Nós demos o nosso aceite na aliança que o próprio Deus propôs fazer conosco, e nós aceitamos, e o plano, a aliança então foi feita, e o plano tornou-se factível, tornou-se executável, porque a aliança foi estabelecida e nós, os seres humanos, aceitamos a aliança com Deus, proposta por Ele. Assim, a salvação passa pelo projeto, pelo plano de Deus da salvação. Então a salvação está dentro do plano de Deus. E a salvação está explicitada na forma como nós vamos consegui-la através da aliança que Deus estabeleceu conosco. Em termos judiciais, a gente diria que Deus decide salvar a criatura. E Ele faz o plano da salvação, repito, sozinho. Ele elaborou esse projeto, esse propósito. A gente poderia chamar assim só para facilitar o nosso entendimento. Ele criou o plano da salvação. É como se fosse uma constituição. Não há como ser salvo sem observar, sem se submeter, sem se curvar, sem se inclinar, sem estar dentro do plano da salvação. Ele é um ato supremo, porque foi feito por Deus como superior e único. Não tem alternativa, não há alternativa para a nossa salvação, só pelo plano estabelecido por Deus. E também, jamais alguém poderá ser salvo fora da aliança de Deus. A aliança é que assegura que aquele plano é acessível a toda pessoa. Não podemos mudar o plano da salvação, mas podemos quebrar a aliança. Porque nós fizemos, Deus não quebra, mas é possível quebrar. Agora, nenhuma atitude do ser humano vai mudar o projeto, o plano de Deus estabelecido para salvar o homem. Nada poderá ser feito que pode alterar isso, que pode atingir isso. E aí Deus estabelece uma aliança que seria o regulamento para a gente alcançar a nossa salvação. E Ele faz isso junto conosco. E nós, a criatura, observando essa aliança, nós teremos a nossa salvação. Quando Moisés, já nos tempos finais dos seus dias,
Ele escreveu aí na sua fala, no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, e o verso 19, ele escreveu dizendo assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele sugere: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Muito bem, a vida está contida na aliança que Deus estabeleceu conosco. Ela está ali dentro. Ou eu observo essa aliança, ou eu não tenho a salvação. Ou eu observo essa aliança e tenho a bênção de Deus, ou eu não observo essa aliança e eu estou debaixo da maldição do meu pecado. E a orientação de Moisés é essa, a sugestão dele: escolhe. Na verdade, é até um vocativo de Moisés. Diz, olha, ele nos chama a isso carinhosamente: escolha a salvação, escolha a vida, escolha a bênção, não é? Escolha a vida. Aceite o plano que o Senhor Deus nos oferece para a nossa salvação. Então veja só, irmãos, a salvação está dentro da aliança. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Se a gente for verificar, os estudiosos vão dizer que Deus fez 7 alianças ao longo da história da igreja, tanto israelita e depois conosco agora os cristãos, não é? Essas alianças, elas são verdades, elas aconteceram, foram fatos que aconteceram no tempo. Aí vem a aliança com Noé, vem a aliança com Abraão e etc, não é? Mas veja só, essas alianças, na verdade, a aliança que nos coloca dentro do plano da salvação é uma só. A aliança da adoração e do culto de adoração a Deus, que os nossos antigos pais, antes de Abraão, já prestavam esse culto e adoração. Aliança, eles já praticavam. E veja que, tanto que já tinha regras para serem observadas. E a gente encontra isso na parte, por exemplo, que nós já citamos, Caim e Abel. Caim, já falamos isso. O problema com Caim não foi a oferta, o problema foi com Caim. Claro, rejeitado Caim, rejeitou-se a oferta de Caim. Mas é porque Caim, ele não viveu, ele não teve uma conduta compatível com o plano da salvação que Deus estabeleceu para os homens. Então, mas o plano, a salvação é o mesmo. E tudo aquilo que Caim fazia, que desde os tempos de Caim e Abel, a primeira geração depois de Adão, e depois através de Abraão, e através depois de Moisés, os israelitas até hoje, irmãos, a aliança é a mesma. Lembra que a gente leu lá em Romanos capítulo 4, verso 16? O nosso verso de ouro? A aliança é a mesma. Jesus é o elemento da aliança, é o Messias. A promessa de Deus, ela se cumpre no sentido da salvação, do plano da salvação alcançar as pessoas, e alcança desde a primeira geração de homens até a última. Jesus morreu por todos, e ele foi o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, os pecados de todos os que viveram antes de Abraão, os pecados daqueles que viveram depois de Abraão, os pecados dos que viveram depois de Moisés, já com as leis escritas, têm a mesma aliança de perdão, que é a aliança que Deus revelou para Abraão. Na sequência 1, a gente vai dizer que o propósito, o desejo e as providências divinas para proteger e resgatar toda a criação foi anunciado lá nas portas do Éden, o que nós acabamos de mencionar de certa forma. E desde então, o Senhor nunca deixou de ser lembrado pelo homem. E lembrado da mesma maneira, há uma aliança, há um pacto eterno. E esse homem nunca deixou de se lembrar de Deus, porque ele o adorava de forma individual, ou em pequenos grupos, clãs, ou da forma como eles viveram os tempos antes de Abraão. Contudo,
prevendo Deus que seu povo viria a ser, em princípio, uma grande nação, e mais tarde um grande povo, mais do que as fronteiras de uma nação, Ele, o Senhor Deus, estabeleceu publicamente uma aliança, de tal modo que toda criatura ficasse sabendo e nunca se esquecesse de que há um plano consolidado em uma aliança estabelecida pelo próprio Deus e o homem, que é a coroa da sua criação. E essa aliança foi estabelecida, ou foi apresentada para todos nós através de Abraão. O Salmo 89, olha o que diz, versos 30 até o 34. Diz assim: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. E completa a ideia: não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Irmãos, a salvação, o plano da salvação é eterno. Ele não foi feito um plano lá num determinado tempo, depois foi feito outro, depois foi feito outro. Ele não fez uma aliança com os homens numa determinada época, depois fez uma outra aliança a partir de outra época, depois foi feita outra aliança a partir de outra época. Veja só, o plano da salvação é único. A aliança para integrar, estar guardado, estar debaixo desse plano da salvação também é única. E esse plano foi formado por Deus na eternidade, só por Ele. E a aliança para que o homem alcançasse a cobertura deste plano salvífico, essa aliança foi estabelecida com Abraão. Deus chamou Abraão e fez com ele. E a aliança que foi feita com ele valeu não só para ele, que viveu cerca de 400 anos antes de Moisés, mas valeu para toda a humanidade. Foi revelado o plano de Deus para toda a humanidade. E ele alcança a todos nós hoje. Nós estamos debaixo do mesmo plano da salvação e nós estamos participando da mesma aliança. O cordeiro que morreu lá no sacrifício de Abel, o cordeiro que morreu no Monte Moriá quando Abraão foi oferecer o seu filho Isaque, muito tempo, muitos séculos antes da lei ser estabelecida através de Moisés. E o cordeiro que foi morto a partir do sacerdócio de Arão. O cordeiro é Jesus Cristo. Ele é o cordeiro da aliança. E é por intermédio dele que todo e qualquer ser humano vai ser salvo pelo mesmo plano, que é o plano eterno da salvação. Muito bem, na reflexão 2, a gente vai dizer que, dizendo de outra forma, o plano da salvação tem seu fundamento na decisão de Deus em criar tudo o que há. Então veja só o plano. Vamos entender o raciocínio. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, está lá a criação. E Deus, desde antes da criação, ele já estabeleceu um plano para fazer o ato criador e executar o ato da recuperação da criação. Foi ele mesmo quem decide restaurar, como a gente está dito aí, tudo que foi inicialmente criado e depois danificado em consequência do pecado. É o que a gente lê lá no Apocalipse capítulo 21. E a gente pede atenção para notar: o plano da salvação, que é a restauração, é arbítrio divino, é decisão dele. Ele não pediu opinião ou sugestão para ninguém. Portanto, ele criou sozinho, ele decidiu criar e ele decidiu restaurar através de um plano. Não foi através de planos que ele foi modificando ao longo do tempo. Entretanto, a nossa salvação, a nossa restauração não depende somente da decisão em nos salvar. Antes, depende de nosso querer, de nosso aceite à sua proposta. E nisso está a essência da aliança que Deus estabeleceu conosco através de Abraão. É o que está escrito aí no Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Aquele texto, Jesus revelando a João: eu estou à porta e bato. É uma decisão nossa, aceitar ou não aceitar
aliança, participar da aliança para a salvação. Agora, aceitando o plano da salvação está lá, não aceitando o plano da salvação está lá. Não vai alterar, não é? Na sequência 2, e para ir já para a nossa conclusão, vamos pensar aqui, ó. Assim como o plano da salvação estabelecido por Deus é único, também a sua aliança feita conosco é única. A aliança para a salvação é única. E ela foi dada através de Abraão. E é aqui então, como está dizendo aqui no roteiro, é aqui que aparece Abraão. Deus chama Abraão lá da Mesopotâmia. Estevão fala isso lá no seu discurso, que a gente pode ver no capítulo 7, verso 2 do livro dos Atos. Ele vai dizer, Deus chamou Abraão, nosso pai, lá, estando ele em Ur. Ele caminha, sai de Ur e vai até Harã, para por ali, fica alguns anos ali. Depois Deus lhe faz promessas. Quando ele ainda estava a caminho para Canaã, ele ainda estava lá em Ur. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, Deus aqui está falando com Abraão lá em Ur, lá em Harã, já não era mais em Ur. Não é? Então Deus chama Abraão em particular. Abraão, é com você o meu negócio. Venha você. E eu vou te mostrar uma terra. E você vai ser um homem cuja descendência será grandemente multiplicada. E por fim, Deus estabelece, depois que Abraão vem para Canaã, se assusta com o que vê, desce até o Egito, não se dá bem no Egito, volta para Canaã, e depois que ele volta em definitivo para Canaã, Deus faz a aliança com ele ali em Canaã. A aliança está no capítulo 15 do livro do Gênesis. Preste atenção, o capítulo 15 do livro do Gênesis é uma visão de Abraão. Deus faz uma aliança com ele, mostrando-lhe uma visão. Leia o capítulo todo, o capítulo 15, é muito bonito aquilo. Deus aparece para Abraão. Deus lhe faz promessa em visão, diz, olha, e ele na visão, ele saiu do lugar onde ele estava, ele foi para o lado de fora, olhou para as estrelas, contou, diz, olha, essa será a quantidade da sua descendência. E ele volta, e depois uma grande escuridão aparece, a noite chega, ele pega animais, ele corta os animais, corta em bandas, coloca esses animais em banda num determinado lugar, forma um corredor no meio, uma banda de um animal de um lado, outra banda do outro, e forma aquele corredor. E depois um fogo queima aquelas bandas daqueles animais, e ele estabelece ali, ele aceita, recebe a aliança. E Deus, eu faço uma aliança contigo, e a terra que você está, é tua essa terra, mas você não vai recebê-la agora. A 4ª geração tua vai descer para cá. E é aquilo que Deus ali fala com Abraão a respeito de que um nascido dele que seria o seu herdeiro e o sucessor dele nas gerações futuras. Portanto, a aliança, ela foi estabelecida com Abraão. E eu sugiro que você leia o capítulo 15 inteiro do Gênesis. É um capítulo curto, mas muito bonito, rico em informações. Ali está a aliança da qual eu e você participamos para salvação, porque participamos através desta aliança do plano da salvação, que é um plano eterno, e fora dessa aliança nós não temos parte no plano da salvação. Foi isso que Jesus falou para os seus ouvintes, que está lá no capítulo 8 de João, verso 39. Diz, olha, Abraão é aquele com quem eu fiz aliança, e nele são benditas todos aqueles que creem da mesma forma como ele creu. É isso. A palavra de Deus, é por isso que ela fala muitas vezes de Abraão, é porque Abraão é o elemento humano que representou toda a humanidade, toda a família humana, como integrante da aliança eterna com Deus, para entrar debaixo da cobertura do plano da salvação estabelecido por Deus na eternidade. Nos próximos estudos nós vamos continuar conversando sobre esse assunto e certamente traremos mais luz para a nossa mente compreender isso que é tão profundo, tão bonito, que é tão amplo, que é tão importante para todos nós.
Deus nos abençoe e nos dê a graça de participar da sua salvação. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.